Durante o último encontro que Jesus teve com os seus discípulos mais chegados, antes dele ser preso e eventualmente crucificado, ele fez diversas declarações importantes e de profunda relevância. E uma dessas declarações, que facilmente passa despercebida, talvez por causa do contexto em que ela foi pronunciada por Jesus, mas que tem um profundo significado para quem realmente quer ser um seguidor. É a declaração que foi registrada pelo apóstolo João, descrevendo a atitude didática praticada por Jesus logo após a chegada dos seus discípulos ao local que havia sido escolhido para comerem a última refeição antes de Jesus ser preso. João capítulo 13. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá." Esta declaração do Senhor Jesus se refere a uma realidade que frequentemente faz parte da nossa experiência como cristãos. Isto é, quando não conseguimos entender o que é que Deus está fazendo ou deixando de fazer, ou então qual a razão pela qual Ele está fazendo ou deixando de fazer. A compreensão dessa realidade é importante porque ela nos será de grande valia durante situações e circunstâncias da nossa vida em que ficamos sem saber o que pensar ou fazer, porque não fazemos a mínima ideia da razão pela qual Deus está permitindo que circunstâncias adversas e de sofrimento cheguem até a nossa vida. Apesar de que, com bastante frequência, nós não temos a capacidade para compreender tudo o que Deus está fazendo e nem mesmo até aonde Ele quer nos fazer chegar, né? Mas a realidade é que nós não precisamos saber o que Deus está fazendo para que só então venhamos a obedecer à sua vontade e orientações contidas na sua palavra com uma atitude de confiança. E durante aquela última refeição com seus discípulos, Jesus fez algo que era totalmente inapropriado, conforme o costume da cultura local. Jesus removeu a primeira camada de roupa com que ele estava vestido, amarrou uma toalha na cintura, pegou um vasilhame que continha água, talvez parecido com uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos. E nós hoje vivemos numa época tão distante e numa cultura tão diferente que aquele gesto de Jesus não tem a mesma força de impacto que os seus discípulos certamente sentiram. Foi um impacto super chocante. E isso fica bem claro na reação de Pedro. Conforme o costume daquela cultura, lavar os pés de alguém era considerado como sendo uma tarefa humilhante, uma tarefa que os escravos faziam, uma tarefa desonrosa. No modo de pensar de Pedro, era algo bizarro, uma situação inaceitável por estar comunicando uma total inversão de valores. Ou seja, naquele momento, o que deveria estar acontecendo era que, no mínimo, Pedro é quem deveria estar ajoelhado lavando os pés de Jesus, né? Por isso, quando Jesus se aproxima de Pedro, ele pergunta para Jesus, no versículo 6, "O Senhor vai lavar os meus pés?" E em seguida, então, a resposta de Jesus foi, versículo 7, "Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá." E nessa resposta de Jesus, encontramos um princípio que é de alta relevância para a nossa vida cristã, que, aliás, é um tema que permeia as Escrituras do princípio ao fim, condensado aqui numa simples e curta resposta a uma pergunta feita por um discípulo que estava se sentindo totalmente confuso, não é? Mas Pedro não foi o único personagem bíblico que experimentou um desses momentos de se sentir totalmente confuso, sem conseguir compreender o que Deus poderia ter em mente, né? Ao nos colocar em certas situações que, para nossa lógica de raciocínio, não tem sentido. Situações que
aos nossos olhos, nos levam a pensar que Deus talvez esteja desinformado, ou então como se Deus estivesse dando tiros no escuro, né? Mas para aqueles que estão familiarizados com os relatos das Escrituras, não é novidade alguma encontrar pessoas tementes a Deus passando por circunstâncias que não lhes apresentavam outra opção a não ser a de serem forçados a confiar que, de alguma forma, eventualmente, Deus iria dar uma explicação, dar sentido a uma situação que aparentava estar completamente descontrolada. Abraão, depois de uma longa espera pela chegada de um filho, ele é instruído pelo próprio Deus a oferecer o corpo de Isaque como sacrifício, conforme Gênesis 22. Qual seria a lógica de Deus em fazer aquele pedido? José, um dos filhos de Jacó, foi vendido por seus próprios irmãos como escravo e, depois de ter sido acusado falsamente por ter insultado a mulher do faraó egípcio, acabou sendo mandado para a prisão, onde passou uns bons 4, 5 anos. E onde está a lógica disso? Onde que Deus estava com a cabeça em permitir aquela situação? Alguém pensaria, né? Moisés não entendeu qual foi o raciocínio de Deus ao pedir que ele fosse libertar o povo de Israel da escravidão. E não apenas isso, depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, Moisés foi impedido de adentrar a terra prometida. Qual é a lógica humana disso? José e Maria, durante os primeiros anos de vida de Jesus, tiveram que pegar diversos atalhos não planejados e confusos para preservar a vida de Jesus. Aquele cego de nascença, conforme João 9, que somente quando chegou à idade adulta é que ficou sabendo do propósito de Deus para a sua cegueira. João capítulo 9, né? A razão não era por causa de algum pecado que ele havia cometido ou que seus pais haviam cometido, mas sim para que a obra de Deus, o poder de Deus, se manifestasse na sua vida. Portanto, de maneiras diversas e com intensidades variadas, não compreender o que Deus está fazendo ou até onde Deus quer chegar e ter que esperar pelo momento em que conseguiremos compreender, tem sido e vai continuar sendo uma das experiências que fazem parte da nossa vida cristã. E se essa espera por entendimento significa apenas alguns minutos, como foi no caso de Pedro, durante aqueles momentos lá que antecederam a refeição, ou se significa que na era vindoura, como foi o caso de Tiago, irmão de João, que foi morto à espada por ordem do rei Herodes. Mas seja como for, ter que esperar agora para compreender depois faz parte do real significado de vivermos pela fé. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo se expressou em relação à vida eterna na sua carta aos cristãos de Corinto. Ele disse: sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta barraca em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Deus nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, tenhamos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Agora, nos contentarmos com a ideia de ter que esperar agora para compreender depois não é algo que acontece naturalmente para nós. Pelo menos não foi natural para Pedro, né? A resposta dada por Jesus deixou Pedro bem inconformado. E sendo que paciência não era uma característica marcante da personalidade de Pedro, ele não estava querendo esperar para compreender mais tarde. Por isso foi que ele retrucou, né? Dizendo no verso 8, lavar os meus pés? De jeito nenhum. Pode tirar o cavalo da chuva, porque isso não vai acontecer. Mas a impressão que dá é que Pedro não queria, de forma alguma, desonrar o Senhor, permitindo que ele fizesse o serviço de um serviçal. Mas era um raciocínio equivocado, porque reagindo daquele modo, Pedro acabou fazendo exatamente o que ele estava querendo evitar de fazer, que era desonrar a Jesus. Mas deixar de confiar nas palavras do Senhor é a mesma coisa que desonrar o Senhor.
Esta é uma verdade extremamente importante. Nós estaremos andando em terreno perigoso sempre que acreditarmos que nossas ideias e planos são melhores do que as ideias e planos de Deus. É claro que o Senhor Jesus discerniu perfeitamente a motivação bem intencionada de Pedro, mas Jesus também discerniu o perigo daquele raciocínio equivocado de Pedro, que revelava a sua tendência de autoconfiança, a tendência de confiar no seu próprio entendimento, que, a meu ver, foi a razão da resposta de Jesus ter sido tão séria e que produziu aquele forte impacto no modo de pensar de Pedro. Jesus disse para ele na segunda parte do verso 8, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, não terá parte comigo, não terá comunhão comigo. O menosprezo ou a desconfiança no Senhor significava a perda de comunhão. Era equivalente a um ramo sendo removido da videira. E Pedro entendeu perfeitamente o que Jesus estava lhe dizendo e, por isso, imediatamente se arrependeu. No versículo 9, Simão Pedro exclamou, Senhor, então lava também minhas mãos, a minha cabeça e não somente os pés. Portanto, o que é que o Senhor Jesus estava enfatizando? Ele estava dizendo, Pedro, é essencial que você coloque a sua total confiança em mim. E um pouco mais tarde, depois de ter encerrado, como observamos na reunião passada, Jesus iria explicar de um modo bem visível e concreto a necessidade vital que é estar em comunhão com Ele, falando a respeito de ramos que precisam permanecer conectados na videira, para que possam ser nutridos e frutíferos. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E no livro de Provérbios também encontramos uma diretriz para as nossas vidas que está em perfeita harmonia com essa figura de linguagem da videira e seus ramos. Provérbios capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Uma das implicações que esses dois trechos que acabamos de ler têm para a nossa vida é que se nós insistirmos em querer compreender agora, isto é, antes mesmo de confiarmos inteiramente no Senhor, então nós seremos semelhantes a um ramo que está desconectado da videira e que eventualmente irá secar, conforme as palavras do apóstolo João. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo e secará. Podemos dizer que muitos exemplos e ações praticadas por Jesus produziram um impacto mais memorável e talvez surpreendente do que esta atitude de lavar os pés dos seus discípulos. Mas levando em consideração o momento da prova e da desolação que Pedro viria a experimentar nas horas seguintes a essa breve conversa com Jesus, em que ele acabou negando indiscutivelmente por 3 vezes que conhecia Jesus, eu penso que algumas vezes são as lições que aprendemos durante momentos de calmaria, durante momentos não tão extraordinários, que nos preparam e nos fortalecem para que não venhamos a sucumbir e a esmorecer por causa de uma experiência de fracasso, de uma adversidade. Algum tempo depois da ressurreição, quando Jesus vai ao encontro dos discípulos às margens do mar da Galileia para reafirmar a eles que o plano divino de anunciar a boa notícia da salvação ao mundo todo nunca esteve tão certo e tão vivo, quanto a partir daquele momento em diante. E foi também quando Pedro foi restaurado ao grupo dos discípulos. Eu não tenho dúvida alguma de que, a partir daquele momento, a compreensão do significado das experiências, como aquela de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, deve ter ganho uma dimensão extraordinária, que fez com que aqueles discípulos, que desde o dia em que Jesus fora crucificado, eles estavam como que totalmente perdidos, sem saber o que fazer do significado do que havia acontecido,
fazer com que eles compreendessem a realidade dos ensinos que haviam recebido de Jesus. E com isso eu quero dizer que muitas vezes, talvez até a maior parte das vezes, é bem possível que nós não compreendemos a extensão e a profundidade do que Deus está fazendo. Mas o que é de extrema importância, o que é essencialmente importante que tenhamos em mente, é o fato que nós não precisamos ter uma plena compreensão de tudo o que Deus está fazendo para que possamos crer e confiar nele. Existem razões pelas quais Deus não nos revela completamente os seus planos e propósitos, quando nós achamos que precisamos saber, né? Às vezes tem a ver com a agenda determinada por Deus, isto é, com o tempo certo que Deus estabeleceu para nos revelar, assim como aconteceu com os discípulos a respeito da sua ressurreição. E muitas vezes, quem sabe a grande maioria das vezes, é porque os caminhos e pensamentos de Deus são radicalmente diferentes dos nossos. Isaías 55, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. É simplesmente por sua misericórdia que Deus limita a quantidade de conhecimento que Ele nos concede, ocultando de nós conhecimento que é pesado demais para carregarmos, para nós entendermos, conhecimentos que Deus sabe que não seríamos capazes de assimilar. É nesse sentido que estou dizendo que não precisamos compreender todos os propósitos e desígnios de Deus, porque é por meio da fé e não por meio da nossa capacidade de entendimento intelectual que Deus irá nos guiar por caminhos tortuosos, conforme lemos há pouco lá no livro de Provérbios. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É pela fé. E podemos estar seguros de que no tempo apropriado, no tempo certo, Deus nos concederá a compreensão intelectual de que necessitamos. O essencial que precisamos entender agora, no tempo presente da nossa vida, é que precisamos confiar em Deus, descansar na sabedoria infinita, na sua fidelidade em suprir todas as nossas reais necessidades. A meu ver, o episódio registrado pelo apóstolo João, que exemplifica claramente essa ideia de Deus conceder entendimento num momento certo, é aquele episódio, pouco tempo depois da ressurreição de Jesus, quando ele vai ao encontro dos seus discípulos lá à margem do mar da Galileia, no capítulo 21 do Evangelho de João, quando, por falta de compreensão dos planos de Deus e sentindo que haviam sido abandonados por Jesus, de certa forma, os discípulos haviam decidido voltar a fazer o que faziam antes de serem convocados para se tornarem discípulos de Jesus. Após a sua ressurreição, Jesus tinha de fato aparecido diante deles algumas vezes, mas já estava fazendo algum tempo que, inexplicavelmente, Jesus havia deixado de se manifestar a eles. Por isso, eles ficaram confusos, se sentindo rejeitados e abandonados por Jesus, que havia se tornado a razão de ser da vida deles, né? E também os discípulos estavam vivendo ainda sem a presença do Espírito Santo que o próprio Jesus havia prometido que viria para ficar em seu lugar. Portanto, os discípulos mais chegados a Jesus estavam numa condição de extrema necessidade. E estar numa condição de extrema necessidade seria o equivalente, nos dias de hoje, a ficar desempregado e ter uma família para alimentar, a ter contas para pagar e estar com o coração cheio de temor, tentando imaginar as dificuldades e sofrimentos que estão por vir. Estar em condição de extrema necessidade é estar diagnosticado com uma doença terminal. É um órfão vivendo num orfanato sem que haja sequer uma família interessada em adotá-lo. É um casamento em que um dos cônjuges decide cancelar o compromisso matrimonial para se juntar a outra pessoa e formar uma outra família.
os discípulos de Jesus se encontravam numa condição de extrema necessidade. E foi quando Jesus veio até eles, foi naquela hora. Eles haviam pescado a noite inteira, mas sem conseguir pescar coisa alguma. Sem contar que Jesus havia claramente dito que eles deveriam permanecer em Jerusalém à espera da revelação do Espírito Santo. Mas eles ignoraram a ordem de Jesus e voltaram a fazer o que faziam antes, serem pescadores. Mas aquela pescaria daquela noite foi mal sucedida. E João nos informa que o barco dos discípulos ainda estava um pouco distante da praia, quando eles ouviram uma voz vindo da praia. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês pegaram algum peixe?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e vocês pegarão." Apesar dos discípulos ainda não estarem reconhecendo quem era aquela pessoa que estava falando, eles decidiram seguir a sua instrução de jogar a rede do outro lado do barco. E, surpreendentemente, a rede ficou tão cheia de peixes que eles não conseguiam recolher a rede. Então, reconhecendo quem poderia ter realizado tal milagre, João não teve dúvida e disse: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou para as águas. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas 90 metros de distância. Quando eles chegaram na praia, aqueles discípulos que há poucos momentos estavam se sentindo numa condição de extrema necessidade, sem esperança, ao invés de receberem uma bronca desconcertante do mestre pela atitude de desobediência à ordem que lhes havia dado, de permanecerem em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, que viria para estar com eles para sempre. E assim pudessem compreender, de fato, que Jesus não os estava deixando órfãos. Ao invés de receberem uma bronca, eles são recebidos com uma refeição, peixes na brasa e pão, com o Senhor Jesus continuando a cumprir o propósito para o qual ele havia sido enviado por Deus ao mundo, isto é, expressar o amor de Deus e alimentar os seus seguidores, nutri-los. Jesus estava fazendo aquilo que ele continua a fazer hoje por meio do Espírito Santo, de vir ao encontro dos que estão desesperançosos e que são receptivos ao seu amor. No Salmo 34 está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Isso quer dizer que, quando reconhecemos a futilidade dos nossos esforços meramente humanos, no momento que Deus achar apropriado, da maneira como Deus achar apropriada, Deus intervém e supre as nossas necessidades. Seja lá qual for a necessidade que porventura estejamos passando, podemos confiar seguramente que Deus está próximo. Deus está de prontidão para nos amparar e nos sustentar.